falaremos das vidas que viveram seus delírios dentro de um manicômio, como seres segregados do resto do mundo. Falaremos da luta antimanicomial e as maneiras de socialização do paciente portador de doença mental e os seus direitos. Ao se falar em manicômio, pensamos intensamente numa violência sem fim contra o ser humano, a forma como podemos ser reduzidos e medicalizados, chegando ao ponto de perdermos a dignidade e os direitos de cidadãos. Nossa jornalista Carla Vilma irá trazer mais informações. Criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, que consiste em nos dar garantias jurídicas universais que protejam indivíduos e grupos contra ações ou emissões dos governos que atentem contra a dignidade humana, dentre os artigos constam o direito de liberdade, igualdade e segurança a todos. Afirma que ninguém pode ser mantido em regime de escravidão ou servidão. Também não podem ser submetidos a torturas e crueldades. No documentário Holocausto Brasileiro, mostra a realidade de um antigo manicômio em Barbacena, denominado Colônia. Surge o seguinte questionamento: direitos humanos de quem? O hospital, que deveria promover melhorias, produz a loucura à medida em que se torna prisão, depósito de pessoas sendo torturadas, violentadas e tirando seu direito à vida, à humanidade e à dignidade. Sendo assim, podemos dizer que os manicômios possuíam vítimas e não pacientes. Direitos humanos de quem? É preciso superar algumas práticas dentro da psicologia, da psiquiatria, onde os direitos humanos são ignorados e muitas vezes descartados, sendo muitas vezes reproduzida uma prática pautada no preconceito, na segregação e desprezo das assim denominadas diferenças. Carla, muito obrigada por sua contribuição. Muito bom explanar de forma tão categórica sobre os direitos humanos, atrelado ao paciente sucumbido em sua saúde mental, revelando o quanto sofreram e ainda sofrem com as realidades de um mundo delirante, não compreendido pela sociedade e, ao mesmo tempo, menosprezado e cheio de preconceitos. Antes de dar continuidade, o Jornal ICV volta já. Dancinhas do TikTok. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor, é no escurinho, tô aqui no sul, junto com o DJ, putaria começou, bota a mão na parede, não tem parede. Suave como um vulcão, tranquila como um vulcão, se joga num vulcão, não, ninguém segura. Nem Freud explica, socorro! A próxima música fica de homenagem para alguém que nos assiste. É claro, você irá saber que com certeza é você. Pra martela vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem! Ao se falar em direitos humanos, traremos mais uma matéria que impactou muitas pessoas. A história dos trigêmeos que foram separados devido a uma pesquisa realizada. Quem traz mais um pouquinho sobre esse assunto é o repórter Cid Predeira. Essa história foi parar no documentário chamado Três Estranhos Idênticos, o qual retrata a separação dos trigêmeos após o nascimento. Essa separação ocorreu devido a uma pesquisa em que os três participaram. A psiquiatra que comandou a pesquisa tinha como objetivo avaliar como a criação de cada família iria influenciar as crianças, mesmo com a genética idêntica. O pesquisador buscava entender como o meio influenciava na vida humana. Com o decorrer dos relatos no documentário, é possível perceber a falta de ética na pesquisa e como a mesma influenciou negativamente a vida dessas três pessoas. É nítida a grande ruptura dos direitos humanos nesse experimento, pois em momento algum foi prezado pelo respeito à dignidade humana. Conforme nos diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito.
Crueldade, não é mesmo, Cid? Mais um exemplo de infração relacionada aos direitos humanos. Com toda certeza, muitas marcas foram deixadas nesses sujeitos, muitos não ditos marcaram essas vidas. Espero que pesquisas como essas não nos surpreendam mais e que a ética continue a ser soberana nos estudos que envolvam seres vivos. E sabe, Bruna, temos a lei que embase eticamente o profissional da psicologia diante de uma pesquisa. Para estes assuntos tão importantes, que ressalva ainda mais os direitos humanos, vamos chamar o nosso especialista do Código de Ética, Boris Casouci. Boris, gravando! O artigo 16, linha B, onde diz: sobre a garantia do caráter voluntário da participação dos envolvidos mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código, é importante deixarmos claro que o profissional da psicologia tem muita responsabilidade ética no que tange ao cuidado ao outro, bem como na condução de pesquisas para que estas não venham sucumbir à psique dos sujeitos que estão sob seu olhar profissional. E não cabe por destruir vidas, como ocorreu com a pesquisa realizada com os trigêmeos e seus destinos. Muito obrigada, Boris, pelos esclarecimentos. Fiquem aí que o Jornal FCB volta já. Dica do dia! Oi, gente! Você que gosta daquele filme ou ver aquela série, Segue essa dica! O Holocausto Brasileiro. Acompanhe o emocionante relato da maior e mais silenciosa tragédia já ocorrida no Brasil. A morte de 60 mil pessoas dentro da maior instituição psiquiátrica do país, o Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903 na cidade de mesmo nome, em Minas Gerais, a Colônia de Barbacena era parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas criadas na cidade e que teria dado ao município o apelido de Cidade dos Loucos. No fim, ficou conhecida por oferecer um tratamento desumano aos pacientes. Nossa segunda dica do dia vai para Coração da Loucura. Nos anos de 1950, uma psiquiatra contrariada aos tratamentos convencionais de esquizofrenia da época é isolada pelos outros médicos. Ela então assume o setor de terapia ocupacional, onde inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, pelo amor e a arte. Nossa terceira e última dica do dia vai para 3 estranhos idênticos. 3 irmãos gêmeos são separados e adotados por famílias diferentes. Anos depois, a incrível reunião torna-se uma sensação global, mas também revela um segredo inimaginável que tem repercussões radicais. esse foi a Dica do Dia. Siga-nos nas redes sociais. Tchau! E vamos ver mais essa reportagem. Babi nasceu no campo e, como toda criança, divide seu dia entre brincar, estudar e se alimentar. Mas peraí, nem todas as crianças têm essa mesma rotina que eu. Muitas vivem o fantasma da miséria, da violência e trabalho. Foi por causa dessa diferença que, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto veio para definir claramente todos esses direitos, para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância e adolescência. No artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receberem socorro e proteção. Babi, como tem somente 9 anos de idade, tem prioridade de atendimento. Não é mesmo, Babi? É sim, além disso, o Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade e prevê o direito de ir e vir e de frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão,
a brincar e praticar esportes e se divertir, assim como eu. É claro, quanto à proteção, sendo dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante e constrangedor. E todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o desenvolvimento como pessoa e ao preparo para o exercício da cidadania. Sim, e também diz que a criança e adolescente devem também ter acesso à escola pública e gratuita perto de casa. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Fabi, após conhecer o ECA, se sente mais protegida e acolhida. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar e ter respeito com seus colegas. Tchau! Muito legal, Babi, você conhecer os seus direitos e passar para os seus amigos. Neste bloco, ainda falaremos da luta antimanicomial, um marco importante para toda a população brasileira. A luta antimanicomial se caracteriza pela luta dos direitos das pessoas em sofrimento mental. No fim da década de 70, muitos movimentos ligados à saúde denunciaram abusos cometidos em instituições psiquiátricas, além da precarização das condições de trabalho, reflexo do caráter autoritário do governo no interior de tais instituições. Vale ressaltar que não só a participação dos trabalhadores da saúde mental, mas também contou com a participação da população, inclusive dos familiares de pacientes, e o movimento sanitário, que foram dois maiores responsáveis por essa iniciativa. Com o intuito de acabar com os manicômios, o projeto de reforma psiquiátrica no Brasil visava substituir aos poucos o tratamento dado até então por servidores comunitários. É importante ressaltar também que a reforma psiquiátrica teve início nos anos 80 e ainda hoje não foi completada. Deste modo, a criação dos direitos humanos acontece no contexto moderno, no qual movimentos sociais lutam exigindo direitos a pessoas vistas como subalternas, inferiores e sem utilidade para o sistema econômico. Suas ações aconteceram nas lutas feministas, anticoloniais, antirracistas e também no campo da saúde mental. A luta antimanicomial também se insere nesse contexto, exigindo direitos a pessoas que eram internadas compulsoriamente em hospícios, que praticavam verdadeiras torturas físicas e mentais a pessoas que não estavam inseridas nas normas sociais e morais da época. Os direitos humanos incluem o direito da vida, à liberdade, ao trabalho, à educação e à moradia. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, eles são fundados no respeito pela dignidade e pelo valor de cada pessoa. Quando não se entende que existe um ser humano, uma pessoa por trás de qualquer rótulo utilizado, corre-se o risco de reduzir a uma pessoa a um ponto que não há sentimentos de culpa por negligenciar direitos e cometer violências. O passado já foi marcado por atrocidades que ensinaram que ainda há muito mais a avançar. É isso aí, galerinha. A segunda edição do Jornal FCB fica por aqui. Mas não deixe de seguir nas redes sociais. Até mais! Se cuidem!